Flamengo histórico. Em uma virada épica nos Estados Unidos, o Mengão venceu o Chelsea por 3-1 e deu um verdadeiro baile europeu com raça, técnica e estrela de Bruno Henrique brilhando forte. Filipe Luís se emocionou, mas não foi só com os gols. Descubra o que realmente tocou o treinador nesta vitória que vai entrar para a história. Premiação milionária. O Flamengo segue fazendo história também fora de campo e já embolsou, meu Deus do céu, uma bolada na Copa do Mundo de Clubes e ainda pode faturar mais. Lá na Inglaterra tem jogador do Chelsea dando desculpa, meu irmão, depois do baile. Mas o recado foi dado. O Mengão está pronto para encarar qualquer gigante europeu. Mas antes de seguir com tantas notícias, na moral, na humildade, aproveita para deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal DNA Rubro Negro e ativa o sininho para não perder nada do nosso Mengão. Você não paga nada por isso, irmão, é de graça, você clica aí, se inscreve agora no canal, irmão, e veja esse vídeo até o final, você vai só curtir informações importantes. E é claro, você ajuda a nação a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Então, sem enrolação, vamos para as notícias, que são muitas. O Flamengo começou o jogo com intensidade máxima e dominando o Chelsea desde os primeiros minutos. Mesmo saindo atrás do placar após uma falha grave de Wesley, o time não se abateu e manteve o controle da partida. O gol do Chelsea, marcado por Pedro Neto, vacilão pra caramba, foi fruto de um erro individual, mas não refletiu o que se via em campo. O Mengão era completamente soberano. Na volta para o segundo tempo, o time comandado por Filipinho Luís, nosso mister, voltou ainda mais determinado. BH, que havia acabado de entrar, apareceu para empatar a partida aos 17 minutos, após grande jogada de Gonzalo Plata. E não parou por aí. 3 minutos depois, o próprio BH deu assistência de cabeça para Danilo completar e virar o jogo. E quando tudo já parecia definido, irmão, o jovem Wallace, mais uma joia da base, selou o placar. 3-1 para o Mengão, que dominou completamente o adversário e fez jus à festa da nação que lotou o Lincoln Financial Field. Além desse lindo resultado, o jogo teve outros pontos marcantes. A atuação segura da defesa no segundo tempo, o retorno de BH na sua boa fase e a força do elenco, mesmo com De La Cruz fora e Arrascaeta poupado parcialmente. Destaque também para Filipe Luís, que mostrou maturidade ao montar um time competitivo, ousado e louco, porque, meu irmão, não dava para acreditar. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no jogo, né? Meu Deus do céu, cara, que jogo doido. Eu, quando vi a escalação, eu falei, puta que merda, o que o Filipe Luís quer fazer da vida dele? Ele quer sacramentar, meu irmão, uma crucificação se o time perder. Porque ele saca do time Varela, que vinha numa fase boa. Nos últimos 2 jogos, dos 4 gols que o Flamengo marcou, 4 participações do Varela, cara. O Varela defende melhor do que o Wesley. E é por isso que a gente, mano, que fala de futebol, a gente não pode ser técnico. Porque eu não faria isso. E ele fez e deu errado inicialmente, porque quem comete o crime, o crime grave de errar aquela bola foi o Wesley, cara. Em vez de zunir a bola, chutar para lateral, sei lá o quê, uma bola meio que vem maluca, né? Um contra-ataque do Chelsea, ele erra, ele tenta tocar novamente pro Pulgar, ele erra, cai, a bola bate na cabeça dele, Pedro Neto corre pra caramba, avança e faz o gol na falha de Wesley. Ou seja, ele tirou o Varela e botou o Wesley. Só que o fato é, o Wesley vinha bem, cara. Vinha bem no jogo. E depois dessa falha, Jorginho ali, Danilo conversaram com ele. Ele se reequilibrou, acho que mentalmente, e fez um excelente jogo, isso é fato. Mas ele saca quem? Léo Ortiz, cara, e bota Danilo. Olha só que louco, meu irmão. Sabe ou não? Léo Ortiz que vem jogando. Por que não sacou o Léo Pereira? Mas ele tira Léo Ortiz. E quem faz o gol? Um dos gols? Danilo, gol da virada. Ele deixa BH no banco. Bota Plata. Quem dá o passe de cabeça para o BH fazer o gol, empurrar para a rede? Plata. E BH que logo após entrar marca um gol.
Quem é que dá assistência pro Danilo fazer o gol? BH. Olha só, meu irmão, o Felipe Luiz estava com o dedo, com a mão muito boa, meu irmão. O cara conseguiu pegar o time do Flamengo. Modificou completamente do que a gente esperava que ia jogar. E depois disso, as modificações que ele fez deram completamente certo. De novo, BH entra, faz um gol. Com o Gonzalo Plata, que estava dentro de campo, dando assistência. Quem dá assistência para o Danilo, que ele botou também no jogo, que vinha sem jogar. Quem fez o gol? Danilo, que ele botou como titular. Quem deu assistência? BH, que tinha acabado de entrar. E depois da expulsão de Nicolas, né, lá do Chelsea, numa entrada dura no Ayrton Lucas, pô, quase quebrou a canela do Ayrton Lucas, uma sola, meu irmão. O Alacian, dentro de campo, faz o gol com a assistência de Gonzalo Plata. Ou seja, meu irmão, tudo que o Felipe Luiz fez deu certo. Então, eu não vou mentir, meu irmão. Eu falei assim, pô, quando eu vi a escalação, eu fiz um vídeo lá no Instagram, postei aqui no YouTube também, o short, eu falei, ele deve estar maluco, mano. Ele deve ter recebido alguma informação de extraterrestre, de Deus, e aí ele tá colocando em campo o que ele recebeu de informação. E deu certo. A realidade é a seguinte, irmão. Nós, torcedores, por mais que possamos tentar fazer um conteúdo jornalístico, tá muito aqui a paixão, e a gente quer sempre que o Flamengo ganhe, né? E a gente vê o técnico fazer algumas coisas assim, a gente fala assim, pô, mas esse cara tá maluco, tá de sacanagem, a gente critica. Mas não é só a gente que faz isso. A mídia toda brasileira, ridícula, comprada, falsa, fake, que são desses jornais grandes aí, a bancada da Jovem Pan, bancada da Sport TV, bancada, meu irmão, do SBT, bancada da Globo, todo mundo, meu irmão, esculachando os times do Brasil, falando que não tinham condições. Meu irmão, olha isso, Botafogo heroicamente ganhou do PSG por 1-0, sendo pressionado, mas ganhou, irmão. O estilo do jogo era aquele, recuado e contra-ataque. Ganhou de 1-0, podia até ter feito mais. Gol de Igor Jesus. Fluminense com Borussia Dortmund. Conseguiu um empate, hoje vai jogar e eu tô torcendo pro Fluminense ganhar. Ganha esse jogo, irmão. A gente tem que também valorizar o futebol brasileiro. Uma final entre dois times brasileiros seria maravilhoso. E o Flamengo com certeza ganharia, né? O Flamengo botou os ingleses na roda. Lindo isso, é muito lindo pra gente. Então estou muito feliz com a atuação do Flamengo. Você também deve estar aí. Vamos seguir para a notícia, que tem muita notícia. Meu Deus do céu, estou até desesperado. Tem mais 4 blocos de notícias. Vamos seguir, mais rapidinho. Falando agora sobre a coletiva de Felipe Luiz. Logo após a vitória por 3-1 sobre o Chelsea, nosso mister revelou na coletiva que sua maior conquista foi a postura do time, especialmente do lateral Wesley. Mesmo após errar no lance que gerou o gol dos ingleses, o jogador não se abalou e seguiu jogando com coragem. Palavras do técnico. Foi um erro que eu pedi para que ele corresse, confessou o Filipinho. O técnico valorizou o fato de Wesley e todo o time manterem a calma, jogando com personalidade como se fosse um amistoso, mesmo com a pressão de um Mundial. A virada rubro-negra foi desenhada com a entrada decisiva de Bruno Henrique, que empatou, e de Danilo, que virou o jogo em grande estilo. O Alacian, que também saiu do banco, meu Deus do céu, moleque bom demais, fechou o caixão do Chelsea com um golaço. Todas essas substituições de Felipe surtiram efeito imediato, reforçando a sintonia entre treinador e elenco. Quem também falou após a vitória foi Danilo. O zagueiro afirmou que o resultado não é surpresa, e sim um recado ao mundo. O Flamengo tem elenco, estrutura e futebol para competir de igual para igual com os gigantes europeus. Suas palavras: foi uma demonstração de força do futebol brasileiro e do projeto do Flamengo, disse o defensor. Com esse resultado, o Mengão chegou aos 6 pontos do grupo D da Copa do Mundo de Clubes e assumiu a liderança isolada.
Tem jeito, irmão. Agora a próxima partida, né, da fase de grupos será contra o Los Angeles Futebol Clube na terça-feira, dia 24, em Orlando. Quem já tá ansioso aí, irmão? Meu Deus do céu, eu tô doido aqui. Irmão. Falando sobre esse jogo, né, irmão? Sobre esse jogo. Muito bom, muito bom. Agora sobre a coletiva, na verdade, de Felipe Luiz. O Felipe Luiz ele é muito protetor, né, cara? Ele não quer chegar numa coletiva falando o seguinte, o Wesley errou, tal. Ele passou pano. Disse que foi um erro que ele pede para os jogadores correrem. Pô, isso aí eu acho que é a história dele, porque teve um jogo desse, que ele, numa coletiva, que ele falou o seguinte, que ele não pede para os jogadores, ele nem gosta. Os jogadores fiquem tocando aqueles passes ali, pô, em frente à área, perto do gol, mas é um estilo dos jogadores da nossa defesa. Aí ele veio na entrevista e falou que ele que pede para os jogadores não darem um chutão ali para tocar a bola. Mas não, pô, aquele lance ali, o Wesley querer retornar a bola para quem mesmo? Pro Pulgar, tá maluco, mano, essa história. Mas tá bom. A realidade é que todas as modificações que ele fez, irmão, foram boas, e as inserções ali durante o jogo, né, cara, colocando o jogador entrou, fergou, entrou. Então, mão abençoada do Filipinho. Vamos seguir com mais informações. Vamos ver aqui sobre o que a gente vai falar agora. Rapaz, agora a gente vai falar sobre os milhões e milhões, mais milhões que o Flamengo está recebendo e tem para receber. Vamos lá? Com 2 vitórias gigantes na fase de grupos, o Flamengo já embolsou mais de 60 milhões em premiações. Os triunfos sobre Esperance e Chelsea renderam 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais. E a classificação antecipada para as oitavas de final. Não estava querendo falar isso logo no início, irmão, mas vou falar. Eu estava aqui segurando. O Flamengo já está classificado para as oitavas de final. E por quê? Porque daqui a pouco eu te conto, mas deixa eu te dar uma palhinha. O Flamengo venceu o Esperance e venceu o Chelsea. E ontem teve o jogo do Los Angeles com o Esperance. Esperance ganhou o Los Angeles. E daí, Patrick? E daí, irmão, que a gente está com 6 pontos. Chelsea com 3 e o Esperance com 3. Flamengo vai jogar com Los Angeles. Como Chelsea e Esperance vão jogar, se um dos dois ganharem, vai a 6. Empata com o Flamengo. Não tem como passar o Flamengo. Aí, se empatar com o Flamengo, vai ficar ambos com 6 pontos. Quem fica em primeiro, critério de desempate, é quem venceu o adversário. Então, se o Flamengo tem 6 pontos e o Chelsea vence o Esperance e fica com 6 pontos empatado, qual o critério de desempate? Quem desses dois venceu? Flamengo venceu o Chelsea. Flamengo, 6 pontos. Esperance, 6 pontos. Bem difícil vencer o Chelsea, né? Mas Esperance, 6 pontos. Quem venceu entre Flamengo e Esperance? Flamengo. Então o Flamengo, irmão, é o primeiro classificado para as oitavas de final. Tá maluco, meu irmão? Isso é muito bom ser Flamengo, né, cara? Tá frio aí? Aqui em Floripa tá um frio desgramado, meu irmão. Aqui como que eu tô. 2 blusas. Tá um manto e uma blusa por baixo do manto. Mas é muita emoção, né, cara? Flamengo. Tá que merda, é muita emoção. Vamos voltar a falar das cifras. Então o Flamengo, com esses 2 jogos, já recebeu mais por volta de 22 milhões de reais. E a classificação antecipada já garantiu mais 7 milhões e meio, meu irmão, de dólares. 41 milhões de reais. No total são 11,5 milhões, o equivalente a impressionantes 63,4 milhões de reais. Mano, 3 jogos, 63,4 milhões de reais. Bastante dinheiro, né, irmão? Que Boto aí, que BAP façam boas contratações, né? Usem bem esse dinheiro, porque a gente vai precisar de reforço aí, não tem jeito, né? E tem mais. Só pela participação na competição, o Flamengo já havia recebido 15,2 milhões, cerca de 84 milhões de reais. Somando tudo, o clube já arrecadou 26,7 milhões de dólares.
Caraca, mano, é muito dinheiro. Convertendo 147 milhões de reais. E ainda tem chance de aumentar esse número na última rodada, né? Na última rodada da fase de grupos aí contra o Los Angeles. Se vencer o confronto, o Mengão leva mais 2 milhões. Muito louco, né? Tipo, fez 2 jogos. Como já se classificou, já ganhou o dinheiro da classificação. Mas como tem o jogo contra o Los Angeles, pode, cada jogo que ganha, 2 milhões de dólares. Caraca, mano. Se empatar, é 1 milhão só a mais, né? 1 milhão de dólares, porque é dividido aí. Que doideira aí. Para fechar essa parte. E caso avance rumo ao título, o prêmio total pode chegar a incríveis 102,8 milhões de dólares, o que equivale a mais de 566 milhões de reais. Mais de meio bilhão, mano. Tá chegando já a meio bilhão, mano. Tá maluco, mano. É muito dinheiro. E enquanto brilha nos gramados dos Estados Unidos, o Flamengo pode ser um dos grandes responsáveis por uma reviravolta histórica. O Brasil quer sediar a próxima Copa do Mundo de Clubes em 2029. Segundo o jornalista Thales Machado, o presidente da CBF, Samir Chaoud, o novo presidente, já manifestou oficialmente o interesse à FIFA durante o encontro agora em Miami com o presidente Gianni Infantino. A proposta foi bem recebida e a expectativa é muito grande. O Brasil já conta com infraestrutura pronta, tem torcida apaixonada, está engajado com o torneio. É mesmo. A possibilidade de sediar o Mundial pode garantir uma vaga extra para um time brasileiro, além das 6 que a América do Sul já terá direito, né, via ranking e Libertadores. Mas a disputa será forte. Austrália, Marrocos, em parceria com Espanha e Portugal. Agora os países meio que se juntam, né? Muito louco isso. Então vamos lá de novo, ó. Tem Austrália querendo sediar 2029, Marrocos junto com Espanha e Portugal, né? E o próprio Estados Unidos gostaria de novo de sediar a Copa Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, né? Seria uma boa, né, cara? Ia ter oportunidade, apesar que os ingressos aqui seriam absurdamente caros, né, pra gente, é fato. Mas fácil um gringo vir de lá, gastar em dólar ou em euro, ou os árabes tomarem conta disso aqui. Porque os ingressos já são caros, pô. Imagina uma Copa do Mundo de Clubes. É isso. Vamos mudar de assunto. Tô até emocionado aqui, irmão. Flamengo é muito prazer. Vamos agora. Estamos já partindo, se Deus quiser, para a parte final aqui. Falta ainda mais um bloco ainda de notícias. Vamos lá. Flamengo é o primeiro classificado para as oitavas de final. Vamos direto ao que interessa. O Esperance venceu Los Angeles Futebol Clube por 1-0, tirando qualquer chance de o Flamengo perder a liderança desse grupo. Com 6 pontos somados nas vitórias sobre o Esperance e sobre o Chelsea, o Mengão não pode mais ser alcançado. Isso porque, mesmo que outro time, né, iguale a pontuação, o confronto direto é o critério de desempate. Como eu expliquei agora há pouco. O jogo contra o Los Angeles, marcado para terça-feira, 22 horas, marca na tua agenda aí, tá? Em Orlando, será apenas para cumprir tabela. Já Chelsea e Esperance disputam a segunda vaga na Filadélfia. Um empate simples classifica os ingleses. Enquanto o Mengão aproveita o ótimo momento, do lado do Chelsea surgem declarações, no mínimo, curiosas e absurdas. O lateral espanhol Cucurella, que viu de perto o Flamengo atropelar seu time por 3-1, tentou minimizar a derrota dizendo que o momento da temporada é o principal fator. Segundo ele, os ingleses estavam cansados e fora de ritmo. Mas vale lembrar, né, irmão, que os clubes brasileiros convivem com o calendário mais apertado do planeta, jogando muito mais partidas por ano que qualquer equipe da Europa. Mesmo assim, o Mengão dominou, correu mais, criou mais e venceu com autoridade. A desculpa de fim de temporada já virou clichê para quem não aceita perder. Ainda assim, o Cucurella no final não economizou elogios ao Flamengo, reconhecendo o talento do elenco, do Mengão, né? E ainda completou dizendo que em outro momento o Chelsea poderia ter vencido a partida. Otário. Só que o jogo já foi, irmão, e o Flamengo mostrou quem manda em campo. Agora, com a classificação garantida e a primeira colocação assegurada, Filipinho poderá rodar o elenco no próximo jogo, com tranquilidade, né? E preparar a equipe com calma para o mata-mata.
Eu falei ontem, então deixando a gente sonhar, né, irmão? O sonho do título tá cada vez mais real e o Mengão segue escrevendo mais um capítulo na sua história. O Cucurella, meu irmão, o lateral esquerdo lá que... Né, tava ele e o Wesley aí meio que disputando pra caraca, né? Porque esquerdo com o lateral direito do Flamengo. Cara abusado, mano. A realidade é a seguinte, os caras têm um rei na barriga. Tu vê que o Pedro Neto, quando faz o gol, cheio de marra, contando pra camisa, tipo assim, os caras rindo pra caraca do Flamengo. Aí, mano, o cara vem dar uma declaração bosta dessa. O técnico também tinha dado uma declaração bosta, falando que a temperatura... Vamos falar o seguinte, vamos lá, todos os times brasileiros, quando iam disputar o Mundial de Clubes, é no final do ano. E vai continuar sendo. Esse ano vai ter um Mundial de Clubes no final do ano. Ah, vai, pô, lá em dezembro. Em dezembro é fim de temporada pra gente, irmão. Os clubes aqui do Brasil, né, quem joga todas as competições, em dezembro já disputaram por volta de 80 jogos. E eu te faço uma pergunta. É justo? Mas a gente não fica falando sobre isso. O Flamengo vai lá jogar, o Corinthians, seja quem for, quando vai jogar lá, irmão, o time tá exausto, tá cansado, pô. Então o que eles estão provando agora é um pouquinho do que a gente prova. E lá quando a gente vai jogar e perde, porque os clubes da Europa são superiores. Os caras jogam 40, 50 jogos por ano. Querem falar dos brasileiros que jogam 90 por ano? 80, 90? Uma vergonha na cara, irmão. Meus amigos, perdeu porque é mais fraco. Como assim, Chelsea é mais fraco que o Flamengo? 3-1? Um amasso daquele? Um atropelo? Pro Chelsea não dá, irmão. Fraco. O Flamengo botou os ingleses na roda novamente. A diferença é que não foi em dezembro de 81. Foi em junho de 25. Até olhei aqui pra ver. Vamos agora para as últimas notícias, irmão. Que esse vídeo tá ficando longo pra caraca. Mas merecia, né? Merecia um vídeo longo falando sobre o Mengão. Vamos lá. Voltando então à partida, o Flamengo venceu por 3-1 com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace em uma virada épica diante de um Chelsea que começou bem, mas sucumbiu à pressão do time do Filipe Luís. E o que mais chamou a atenção, irmão? O próprio técnico do Chelsea, Enzo Maresca, reconheceu a superioridade do Flamengo. Aí sim, né, irmão? É assim que tem que ser. Vou pegar um pouquinho de ar aqui. Sem desculpas ou rodeios, Maresca declarou: eles são um time muito bom. Mereceram vencer. O italiano ainda destacou que o jogo serviu como teste para o Chelsea, que usou uma formação diferente pensando na próxima temporada. Mas mesmo assim, admitiu que o Flamengo foi melhor e jogou um futebol de alto nível. E não parou por aí, o técnico europeu fez questão de elogiar o trabalho de Filipe Luís, citando sua inteligência tática, a organização do time e a qualidade técnica do elenco. Maresca afirmou que é visível como o Flamengo é bem treinado e destacou a importância da mentalidade vencedora do time brasileiro, que segue invicto a várias partidas. Enquanto o técnico do Chelsea reconhecia a derrota, o Flamengo já olhava para frente, né? Com a vitória sobre o Chelsea e o triunfo do Esperance, já falei para vocês, o Mengão garantiu a liderança do grupo D com uma rodada de antecedência. Isso pode fazer, claro, diferença nas oitavas de final. Por quê? Porque do outro lado da chave, o Bayern de Munique venceu o Boca Juniors por 2-1 e assumiu a liderança do grupo C. Mas, atenção, dependendo do resultado entre Bayern e Benfica, o Mengão ainda pode enfrentar os alemães nas oitavas, né? Se o Bayern perder e o Benfica vencer, o caminho do Flamengo muda. E o Boca ainda sonha com uma classificação, tá? Que é difícil, né? Ele tem que golear o Auckland City e torcer por uma derrota do Benfica. Então vamos lá, só para a gente entender essa parte aqui. O Flamengo vai pegar o segundo colocado ele assumiu a primeira colocação, então ele vai disputar o Flamengo. Ele tá em primeiro. A gente quer jogar com o segundo colocado do grupo C. Quer não? Vamos jogar. E a ideia era essa, fugir do Bayern. Mas existe a possibilidade, né, do Bayern, nesse jogo aí contra o Benfica,
o que vai rolar? O Bahia ficar na segunda colocação e o Benfica em primeiro. Aí o Flamengo pegaria o Bahia, né? Que não era o que a gente gostaria, porque o Bahia tá num nível muito bom lá no, né? Vamos botar aí, se existem 5, o Felipe Luiz na coletiva até brincou, falando o seguinte, existem de 8 a 10 times da Europa que são realmente superiores a todos os outros. E ele comentou que o Flamengo, né, os times do Brasil, ele considera como estando na segunda prateleira, onde todos os outros times da Europa estão. Eu não acho que são 8 a 10 times, eu acredito que são uns 5 aí. Real Madrid, Bayern, Barcelona, City, Liverpool, e Bayern, vamos botar aí, então uns 6 mais ou menos. Então o Bayern tá nessa elite, irmão, tá nesses 6 times aí que são realmente times muito complicados de serem batidos, né? Bem difíceis. E a gente estava tentando não pegar o Bayern, fazendo nosso papel de ficar no primeiro lugar. Então o Bayern tem que fazer o papel deles, ganhar o Benfica e ficar no primeiro lugar para que não esbarrem também com o Flamengo. Porque a realidade, se você parar para pensar, tu acha que o Bayern, depois desse baile que o Flamengo deu, não já olhou pro Flamengo com outros olhos? Duvido que não, irmão. Aí vai lá pesquisar e fala assim, caraca, mano, os caras são líderes do campeonato nacional deles, o Campeonato Brasileiro. E tem uma competição lá chamada Copa do Brasil. Caraca, os caras estão avançando em tudo, mano. Caraca. Tu tá entendendo? É assim que é, meu. E, caraca, os caras da Libertadores são líder. Caraca, mano, todos os campeonatos que os caras estão disputando são líder. Classificou com uma antecipada, com uma rodada antecipada. É claro que, meu irmão, o staff dos caras estão de olho no Flamengo. Então, o Flamengo não quer pegar o Bayern como o Bayern não quer pegar o Flamengo, mano. Não fica achando que quer pegar o Flamengo, não. Não se engana, não se engana, não. Mas é isso, galera. Muito feliz por estar aqui com vocês. Comecei esse vídeo a gravar 4h pouca da manhã, preparando o material, né, o roteiro. E tô encerrando agora, 6 e pouquinho, tentar até as 7 postar isso pra vocês. Depois desse esforço todo que eu tive, então, para gravar esse vídeo para você, né, meu amigo rubro-negro, comenta aqui embaixo, vai compartilhando esse vídeo com seus amigos rubro-negros e fortalece o nosso canal, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Você não paga nada por isso, é de graça, cara. Tamo junto, nação, até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras, para sempre, Flamengo!